Boa tarde, gente. Tudo bom? Aqui é o Leandro. Tá? Eu falei para vocês, agora nós vamos fazer um experimento. Vou botar aqui vou ligar minha câmera para quem quiser. Alguns já me conhecem como o cameraman do Zé, ou como assistente da Bruna, né? Vocês já me viram por aí. Pessoal, agora nós vamos começar um experimento para vocês, tá? Que é de uma aula interdisciplinar, tá? Que vai ser dada pelo professor José Antônio e pela professora Vera. Tá? Então, é uma experiência assim, que nós estamos fazendo para que vocês tenham um conteúdo que é uma forma de trabalhar o Enem. Tá? Então agora a professora Vera vai entrar ali no cantinho, como vocês sempre clicam, né? Vocês conseguem ver mais de uma câmera, isso, não precisa ver mais de uma câmera, exatamente isso. É importante que vocês desliguem as câmeras de vocês, tá? Quem não está me vendo não tem problema, não precisa me ver. Então vocês só vão poder ver uma câmera, tá? Então a Vera vai entrar com o usuário objetivo professor, tá? E o professor José Antônio, ele está no usuário objetivo online 1, tá? Que é qual a câmera que vocês têm que conectar para assistirem a aula. Então vocês vão assistir a aula pelo objetivo online 1, que está ali no cantinho. Tá? Agora vocês devem estar olhando a cara do Zé, para quem eu vou até fechar minha câmera aqui, para que vocês enxerguem ele. Tá? Vocês já devem estar vendo ele, né? Podem clicar aí nessa câmera ali, do objetivo online. Ó, o Zé fazendo careta, ele está com os gatos lá e cachorro, é um zoológico a casa do Zé, né? E o Marcelo aí, que entrou agora, por favor, fecha a câmera, senão tu vai acabar atrapalhando os colegas, né? E a professora Vera entra daqui a pouquinho com o objetivo professor, e aí eles vão fazendo esse bate-papo. Tá? É uma tentativa aí de fazer alguma coisa diferente para vocês, que tem a ver com o Enem, principalmente. Tá bom, gente? Vamos lá, claro que pode ter alguns probleminhas ao longo disso, mas que nós vamos tentando consertar, assim, aqui pelo andamento. Tá bom? Boa aula para vocês. Marcelo Stravalassi, fecha a tua câmera, por gentileza. Tá? A professora Vera deve estar entrando com o objetivo professor. Ela não vai deixar a câmera dela conectada, tá? Então, para que vocês não fiquem, vocês só fiquem com a câmera do objetivo online 1. Boa aula. Tá contigo, Zé. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estão me ouvindo? Oi? Estão ouvindo? O Zé tá dando lá ok, né? Tudo bom? Gente, olha só, nós vamos tentar dar essa aula aí, vocês vão ver que pode dar alguns percalços, né? Júlia, agora que eu vi isso, a cara do Zé e a minha voz. Espetáculo, viu? Começou. Agora saiu a cara do Zé ainda bem, né? Porque senão fica meio estranho. Então, olha só, gente. Nós pegamos um assunto. Ó, agora ele bota o carão dele ali junto ainda. Água. Por quê? Porque ele cai direto, né? No Ciência da Natureza. Olha lá, ele ficou fazendo palhaçada. Impossível. Sai daí, ô criatura. Agora parece um zumbi com essa lâmpada embaixo da cara. Tá só os cabelos dele ali, ele não tá nem vendo agora. Posso começar aí, Zé Antônio? Então, gente, assim, ó. Tá? A gente já viu o joinha, ó, palhaço. A água aqui, então, gente. Vou começar com as características químicas dela, tá? Então, aí, uma substância molecular, né? Volta lá, Zé Antônio.
uma substância molecular que tem uma forma geométrica angular. Por quê, gente? Porque é formada entre o elemento oxigênio, né, muito eletronegativo, lembra quem está lá no grupo 16 da tabela periódica, no segundo período, né, bem na direita, com eletronegatividade muito alta, ligado ao hidrogênio, que é o number one, né, nosso primeiro elemento da tabela lá, bem eletropositivo. Então, como o oxigênio do grupo 16 tem 6 elétrons no último nível, no nível de valência, ele está usando só 2, né? Um para fazer um par de ligação com hidrogênio e o outro para fazer o par de ligação com outro hidrogênio. Ou seja, estão sobrando 4 elétrons livres para o oxigênio. Então, esses elétrons livres, que não fizeram par de ligação com nenhum outro elemento, eles ficam impulsionando, né? Fazem uma repulsão eletrônica, o que faz com que essas duas ligações, né, fiquem da forma que vocês estão vendo aí, formando geometricamente um ângulo, né, pela repulsão eletrônica desses elétrons livres, né, com os pares de elétrons das ligações. Então, é uma molécula muito polar, em função dessa grande diferença de eletronegatividade entre os ligandes, e, por consequência, uma molécula angular. Então, ser uma molécula polar, a gente já começa, né, a ver, bom, se a lei da química é semelhante, dissolve semelhante, a água é polar, eu só consigo dissolver substâncias, portanto, polares nela. Né? Consigo dissolver sais, por isso que muitos compostos orgânicos não conseguem se solubilizar em água, né, como os lipídios, os óleos, as gorduras, né, porque são apolares. Então, aqui a gente já começa a ter aquela ideia, ó, a água é uma das substâncias, um solvente universal, né? Por quê? Porque ela é uma substância polar, né? Dissolvendo muitos compostos polares, portanto. Então, porque ela é polar, eletronegatividade bem diferente entre os dois elementos que a formam. Zé, passa o próximo aí, please. Meu Deus. Zé, o próximo slide. Só tá os cabelinhos deles ali, gente. Ah, tá. Já passou. Até saiu um slider. Vocês estão conseguindo ver aí nesse slide, gente? Não sei se dá para perceber bem, né? É a ponte de hidrogênio, tá? E olha só, Juju. Falou sim, a Ana também. Olha aí, dê uma olhada ali, ó. O vermelho é o átomo de oxigênio. E as bolinhas brancas são os hidrogênios. Então, isso é uma representação gráfica da ponte de hidrogênio, que é uma força intermolecular. Ah, o Zé quer falar. Então, vou liberar o microfone para ele, depois a gente volta aqui. Alô, todos me escutam? Todos me ouvem? Sim? Aí é que tá, pessoal, eu queria dar uma faladinha rapidinha ali. Quando a Vera fala que a molécula da água, ela é polar, tá? A questão dela ser polar, ela também responde a campos elétricos e magnéticos variáveis, tá? Pelo fato de ela ter um lado da molécula ser mais positivo do que o outro, tá? Quando eu aplico um campo eletromagnético variável, eu posso fazer com que essa molécula comece a oscilar conforme o campo. Então, imaginem que eu tenho a forma da molécula ali, tá? Eu tenho a fórmula da molécula, tá? Ela tem uma polaridade, ela vai ter um lado positivo e um lado negativo. Conforme eu oscilo um campo elétrico, essa molécula ela também pode começar a girar, ok? É uma propriedade que está associada a corpos que tem polaridade. Tranquilo? Vou te passar a bola de novo, Vera. Então, gente, aí essa polaridade fica bem visível quando a gente coloca essas moléculas e representa as pontes. Vocês estão vendo ali que o oxigênio vermelhinho, ele está numa linha pontilhada se ligando ao hidrogênio da outra molécula, né? Ponte hidrogênio, ou seja, o negativo de uma molécula vai se unir ao positivo da outra pela ponte de hidrogênio. Isso vai formando tipo uma malha, né? A ponte, ela vai se ligando entre o negativo da molécula, que é o oxigênio, e o positivo da outra, e assim vai indo, né? Por isso que
A tensão superficial da água é sempre bem grande em função da ponte de hidrogênio, né? Daqui a pouco o Zé vai falar em dilatação anômala da água, mas uma das coisas que a gente já pode começar a pensar aqui também, né? Quando a gente tem um lago congelado, na superfície a gente tem gelo ali. Mas se vocês forçarem o pé, já vão ver que logo embaixo é água líquida, né? Por quê? Porque a ponte de hidrogênio, na tensão superficial, aproxima a tal ponto de deixar a água sólida. Só que um pouquinho abaixo ela já está líquida, por causa da dilatação anômala que daqui a pouco o Zé vai falar para vocês aí. Tranquilo? Zé, please, próximo slide. Aqui a gente já conversou densidade, tá? No início lá de sistemas materiais, acho que foi naquela única aula presencial que eu dei para vocês, acho que eu cheguei a falar em densidade ali. Bom, o que é ser denso, né? Densidade é a relação entre a massa e o volume. Então aqui nós vamos colocar para vocês, né? O Zé vai começar a falar, vou passar para ele a densidade aqui da água. Bom, rapaziada, então é o seguinte, ó, a Vera falou bastante sobre a parte microscópica, né? As propriedades microscópicas, e vocês viram ali que então existe uma coisa chamada de pontes de hidrogênio, e essa característica, essa ligação intermolecular, ela vai estar associada a várias características depois da água. Mas agora vamos para as características macroscópicas. Toda substância tem uma coisa chamada de densidade, que vai te explicar mais ou menos a ideia de como a massa está distribuída no espaço, ok? Então, eu tenho um corpo que tem uma massa e esse corpo ocupa um espaço. Se eu dividir a massa pelo volume, que é o espaço que ele tem, eu calculo essa coisa chamada de densidade. Alguém sabe qual é a densidade da água? Alguém sabe qual é a densidade da água? A água pura? Tá. O quê? O quê? A densidade ela tem uma unidade, né? Ó, ali, ó, a questão de densidade do desenho que eu mostrei para vocês, ó. 1 grama por mol no. Ó, mas aqui, ó, então eu tenho uma substância menos densa, os átomos estão mais espraiados. Aqui eu tenho uma substância mais densa, os átomos estão mais próximos. Gramas por centímetro cúbico, tá? A densidade da água, pessoal, é de 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então, olha só, se eu pegar 1 grama de água, olha a equaçãozinha lá em cima, ó. Densidade igual a massa por volume. Se eu tiver 1 grama de água, 1 grama de água tem 1 centímetro cúbico. Você sabe o que é 1 centímetro cúbico? É um cubo de aresta 1 centímetro. Então imagina que você tem um cubinho desse tamanho. A cada centímetro cúbico que tu tiver, se tu encher ele de água, ali dentro vai ter uma massa de 1 grama. Tranquilo? Então essa é uma propriedade da água. Óbvio que a densidade da água vai estar associada a uma série de características. A temperatura, a pressão, se tu tem outras substâncias decompostas na água ou não. Tranquilo? Por exemplo, se tu pegar água e largar sal, a densidade vai acabar alterando. Tá? Então a gente fala isso de água pura. Tá? Mas, tipo, muda dependendo da temperatura, muda dependendo da pressão e assim por diante. Ok? Agora, pessoal, outra propriedade que a água tem, e isso a gente já falou. Tá, vou passar para a Vera só um pouquinho. Segura o peão, segura, eu tô passando. Ô, gente, eu pedi aqui uma entrada pelo seguinte, ó. A densidade, como o Zé acabou de dizer, é 1 grama por centímetro cúbico. Né? Então é 1 para 1. Ou seja, a água é a única substância que eu posso transformar de massa para volume por essa igualdade. Então, se eu tenho 1000 gramas de água, eu tenho 1000 centímetros cúbicos de água também. Então, por isso, muitas vezes lá em soluções, a gente está fazendo alguns cálculos e não me deu só a massa de água, eu estou precisando do volume. Gente, é a mesma coisa, massa e volume é a única substância que eu posso fazer isso por causa da densidade. E aquilo que o Zé falou, que essa densidade é da água pura, lembram-se também das aulas passadas que a gente falou em substâncias puras e misturas. Qual é a principal diferença
Ah, substância pura tem fórmula, mistura não. Sim, a mistura tem vários materiais. Mas outra coisa, substância pura, ela mantém constante a temperatura durante as mudanças de estado. Né? Por isso, essa densidade, 1:1 na substância pura. O Zé falou, se tu botar sal já não vai ser mais. Não, porque se eu botar sal eu não vou ter mais água pura, eu não vou ter mais uma substância pura, eu vou ter agora uma mistura. E as misturas não têm propriedades físicas definidas. O que é uma propriedade física? Ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade. Passando para ti aí, Zé. Bom, rapaziada, então é o seguinte, ó. Então, como a gente estava vendo nas aulas de calorimetria, pessoal, eu já tinha falado para vocês sobre os tipos de calor, né? Que existem dois tipos de calor. Existe o chamado calor sensível e existe o chamado calor latente. O calor sensível é aquele que te gera aquecimento e o calor latente é aquele que te gera mudança de estado. Tranquilo? E daí eu falei para vocês uma coisa chamada de capacidade térmica. Vocês lembram da definição? Capacidade térmica é aquela grandeza que te diz se o corpo é foda ou fácil de esquentar. Né? E aí que tá, pessoal. Nessa ideia de capacidade térmica, saber se o corpo é foda ou fácil de esquentar, deixa eu passar de lâmina. A gente chegou nesse gráfico aí, em sala de aula, né? Tá? Se eu quiser calcular a quantidade de calor sensível, né, eu passava o ΔT para o outro lado ali, ó, Q sobre ΔT era C, eu passava o ΔT para o outro lado, e a gente viu que esse tipo de gráfico ia aparecer uma reta inclinada. E que isso aqui se dá através de uma equação de primeiro grau, né? Como é uma função de primeiro grau, por isso que eu tenho uma reta inclinada. O que esse gráfico está me dizendo? Que quando esse corpo recebe uma determinada quantidade de calor, automaticamente a temperatura dele vai subir. Isso por quê? Porque a gente está falando em calor sensível. Tranquilo? E lembrem, existem corpos que são foda e fáceis de esquentar. Certo? Tá. Mas agora, pessoal, eu tinha falado para vocês isso também em aula. A gente já viu isso aqui, né? Que eu posso ter uma ideia do calor, da capacidade térmica de uma outra maneira. Que quanto mais massivo for o meu corpo, mais foda ele é de esquentar. Corpos massivos são difíceis de esquentar. Agora vimos uma outra coisa também em aula. Que o corpo ser foda ou fácil de esquentar, além de depender da massa, também depende do material. Eu já tinha falado isso para vocês em aula. Se eu tiver dois corpos com mesma massa, ok? Tu sabe que dependendo do tipo de corpo, um vai ser mais foda de esquentar e o outro vai ser mais fácil. Então, essa facilidade do corpo esquentar e esfriar depende do material também. E aí é que tá, a gente fez essa dedução em sala de aula já, para essa sala de aula. Eu fiz essa dedução aqui em casa para vocês, tá? Que o Czão é MCzinho, eu substituía nessa equação que encontrava lá o chamado Q-macete. Tranquilo? Aí é que tá. O Czinho, que é essa característica que depende do material, está associado também para a água, é uma substância. Ok, rapaziada? A água tem um calor específico sensível. Então, a água, além de ter densidade, que a densidade da água é 1, a água também tem um calor específico sensível. A água tem uma dificuldade ou uma facilidade para esquentar ou para esfriar. E aí que tá, pessoal? Eu coloquei uma tabelinha de calor específico sensível das substâncias para vocês aí. Deem uma olhada. Calor específico sensível da água. 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico sensível do álcool. 0,58. Quase metade. Calor específico sensível do alumínio. 0,22. Quase 1/5 do calor específico sensível da água. Calor específico sensível do ferro. 0,11. Então, olha só, pessoal. O calor específico sensível, que é aquela característica... Espera aí, mandem esses slides para postarem no grupo do Facebook depois, por favor. Claro? Claro. Tá? Olha só, pessoal.
O calor específico sensível, que é aquela característica que diz se a tua substância é foda ou fácil de esquentar, te diz o que para a água? Olha o da água ali em relação aos outros. O que o C da água te diz, pessoal, para a água? Que a água é muito foda de esquentar. A água é muito foda de esquentar. Quando eu digo muito foda de esquentar, eu estou te dizendo que para tu aumentar a temperatura de 1 grama de água, tu tem que dar energia pra cacete para ela. Ok? Em comparação aos outros materiais. Pessoal, olha o da água em relação ao ferro. A água é cerca de 10 vezes mais difícil de esquentar do que o ferro. Isso quer dizer, o ferro é uma substância fácil de esquentar. A água é uma substância mais difícil. Pensando na mesma quantidade de massa, tá, pessoal? Tranquilo? E aí que tá, pessoal? Eu digo para vocês o seguinte. Saber que a água é foda ou fácil de esquentar, a gente utiliza essa propriedade da água para determinadas coisas. Tá? Eu saber que a água é foda de esquentar, saber que ela absorve muito calor, muito calor, muito calor, muito calor e não esquenta quase nada, isso eu posso utilizar essa característica da água para algumas coisas. Alguns de vocês poderiam me dar alguns exemplos? A água ser foda de esquentar. Eu uso para quê? Miau. Ninguém? Manter a temperatura corporal espetacular, isso já foi questão do Enem. Isso já foi questão do Enem. Várias vezes. O nosso corpo utiliza o suor para regular a temperatura corporal. Tá? Cada gota de suor que vocês expelem para fora do corpo de vocês, e essa gota evapora, ela está levando um monte de calor. Esses slides estão disponíveis, eles ficarão disponíveis logo, 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 muito rápido, num piscar de olhos. Achei que os miados eram aqui em casa. Não, é que a minha gata a Fátima entrou no cio ontem. Não, tu tem várias características que te ajudam a regular o aumento de temperatura corpórea. Vários. Um outro é a dilatação da tua vascularidade na pele. Tá? Sempre que tu faz um esporte, tem pessoas que fazem esporte que depois de dar uma corrida ficam mais avermelhadas. Isso é um aumento de vascularização na superfície da pele. Para quê? Se tu aumenta a corrente sanguínea na superfície da pele, tu tem uma camada de pele menor, bloqueando a troca de calor, sangue e atmosfera. Não sei se eu fui claro. Tá? Mas tu tem várias maneiras de regulação corpórea. A água é uma delas. Tá? Tranquilo, pessoal? O que eu quero dizer para vocês é que a água é foda de esquentar. Certo? Vera, a hora que tu quiser falar alguma coisa aí, tu dá um grito. Mas eu vou dar um outro exemplo, pessoal, de utilização da água, dessa propriedade da água. Resfriar a máquina. Resfriar a máquina. Ai, Zé, mas o nosso corpo é uma máquina. Tá, pessoal, eu sei que não. Tá. O que eu quero dizer é resfriar, por exemplo, um carro. A gente utiliza água no carro, né? No radiador. Isso, resfriar motor de carro. Tá? Então tá. Vou passar de slide. Vou passar de slide. Opa. Agora, pessoal, então depois, uma outra propriedade, tá, associado ainda à água, além de ela ser foda para esquentar, ela também está associada, a água, né, aos processos de mudança de estado. Contas de como organização molecular? Sim, sim, sim. Tá? Sim. Vai estar tudo associado às pontes de hidrogênio. Tranquilo? Porque, tipo assim, ó, o que é tu aumentar a temperatura? É tu aumentar o grau de agitação. Eu tenho que fazer uma molécula vibrar mais para tu aumentar a temperatura dela.
Se eu tenho ela ligada a outras moléculas, essa estrutura, ela armazena uma coisa chamada de energia potencial. E essa energia potencial, ela não se transforma em temperatura. A Vera quer falar. Peraí. Sabe como é que é, né? A mulher pediu, pelo amor de Deus, né? Vou passando, 1, 2, 3, câmbio, foi. Oi. Olha só, gente, lembra que a gente viu nas mudanças de estados físicos lá, substância pura? Aqui o que a gente tem? A organização, lembra da organização molecular? Na água sólida, o que está acontecendo? As moléculas de água estão muito unidas, né? Até em função da ligação de hidrogênio. Porque ser uma força intermolecular, o que significa? Uma força entre as moléculas, né? Então a água sólida, ela está ali a 0 graus, né, no nível do mar, onde a pressão é 1 atmosfera. Nós vamos ter a organização molecular bem forte. Lembra? Energia cinética muito baixa, organização alta. À medida que a gente der temperatura para a água, o que vai acontecer? Ela vai começar a aumentar a energia cinética molecular, elas vão começar a se mover de uma velocidade maior e vai haver um afastamento nessa ligação de hidrogênio para que a gente consiga deixar de sólido para líquido. Mas para que seja líquido, eu não posso ter a mesma organização. Então, esse afastamento vai se dar por adição de temperatura, portanto, um sistema endo, que recebe, né, endotérmico. Por isso que também, para continuar e chegar lá no vapor, nós vamos ter que desorganizar esse sistema. E qual é a forma de eu desorganizar? Aumentar a energia cinética das moléculas para que elas se movimentem mais, e ao se movimentarem mais, elas se chocam mais, se chocando mais, elas se afastam, e com o afastamento, a ponte de hidrogênio também, por consequência, vai ficar, né, mais fraca, mais afastada, até que essa água vai chegar ali no vapor, né, e depois no estado gasoso. Tá? Então ali alguém tinha falado, né, o Eduardo, né, sobre a organização molecular, sim, né, e a água ter esse calor específico que o Zé estava falando também, né, ser uma substância muito foda de esquentar, também tem muito a ver com a ponte de hidrogênio, porque nós temos 3 forças intermoleculares, ou seja, nos compostos moleculares, nos compostos covalentes, né? Dipolo instantâneo, dipolo e a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, gente, é a mais poderosa, é a mais foda. Por quê? Porque ela é entre um elemento muito eletronegativo, o oxigênio, e um elemento muito eletropositivo, o hidrogênio. Então, ela é uma força entre as moléculas de muita coesão. Então, para que eu consiga romper essa força, e para romper essa força, para mudar o estado. Porque no momento em que eu tenho uma força unindo as moléculas, não tem como eu transformá-las de sólido para líquido, nem de líquido para gasoso. Então, por isso, eu tenho que dar uma temperatura alta, né, para conseguir afastar essa ligação de hidrogênio, essa ponte, para conseguir que as moléculas se afastem e eu, por consequência, mudar o estado físico da água. Aí, passa para ti aí, Zé. Bom, pessoal, então é o seguinte, né? Falamos da densidade, falamos da água ser foda de esquentar. Agora eu te pergunto, se esse processo de sólido para líquido e de líquido para gasoso, eu tenho que receber energia, vocês concordam comigo que isso vai depender da substância, o quanto tem que se receber de energia, né? Ou será que para vir daqui para cá, a quantidade de energia que eu tenho que dar para a água é a mesma que para o ferro, é a mesma aqui para o alumínio, é a mesma aqui para todas as substâncias? Não, né? Vai depender de substância, né? Pois bem, deixa eu mudar de slide. Aí que tá, pessoal. Primeira coisa, tá? Quando tu vai mudar uma substância de estado, tu vai ter que sempre seguir 3 leis nesse processo, tá? Primeiro,
quando uma substância pura vai mudar de estado, a primeira coisa que tu vê é que para cada substância tu tem uma temperatura para mudar de estado. Ok? Todo mundo mais ou menos sabe que a água muda de estado a zero, que a água entra em ebulição, né? O gelo entra em fusão a zero, e que a água entra em ebulição a 100. Essas temperaturas aqui são conhecidas já, né? Só que daí tu vê que cada substância vai ter uma temperatura para mudar de estado. Ok? Às vezes as pessoas não acreditam que pode ter ferro, vapor de ferro. Tu pode ter vapor de ferro, só que tu vai ter vapor de ferro se tu tiver ferro a 3.000 graus. Tu não vê ferro a 3.000 graus atravessando a rua. É uma situação bem complicada de tu ter uma temperatura tão elevada. Mas todas as substâncias, elas podem ter todos os estados. E cada substância vai ter uma propriedade, que é a temperatura para mudar de estado. É uma característica própria de cada substância. Tá? A água, nos processos de mudança de estado, fusão 0, ebulição 100. Tranquilo? Bom, o que mais que a gente tem que saber sobre a mudança de estado da água? Todo o processo de mudança de estado de uma substância pura, ela vai acontecer a temperatura constante. Ok? Então, se eu estiver trabalhando com água pura, no momento em que a água estiver mudando de estado, a temperatura dela não muda. E eu botei um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho um bloco de gelo a zero e água a zero. Conforme o gelo vai derretendo, o sistema continua a zero. Então, eu tenho uma mudança de estado, eu tenho esse bloco recebendo energia, mas a temperatura dele não muda. Isso faz o quê? Que aquele gráfico de temperatura por calor, que no calor sensível era uma reta inclinada, aqui vai ser uma reta horizontal. Vocês estão vendo, ó? O corpo está recebendo calor, só que a temperatura não está mudando. Esse bloco está recebendo o calor do meio ambiente, mas a temperatura não está mudando. Tranquilo? Então, a água, o gelo quando derrete, ou a água quando vaporiza, é uma propriedade da água pura. Ela faz isso com temperatura constante. Certo? Então, olha lá. Primeira propriedade. O gelo derrete a zero e ebule a 100, a água ebule a 100. E no processo de mudança de estado, a temperatura não muda. Terceira característica da água, de processo de mudança de estado, tá? Eu falei para vocês, pessoal, podem explicar novamente porque a ligação química da água é mais forte que a demais? Sim, já explico. Quer explicar agora, Vera? Ou eu termino aqui? Eu aguardo, tá. Então, olha só. Então, terceira característica da água, tá, pessoal? A temperatura de mudança de estado dela, que é aquele 0 e aquele 100, depende da pressão que a água vai estar. Certo? Por exemplo, a água ebule a 100 para a pressão de 1 atm. Se eu começar a aumentar a pressão sobre a água, essas temperaturas, ó, essas temperaturas, elas mudam, pessoal. Então, essas temperaturas aqui, elas são para uma situação muito específica, a nível do mar. Tranquilo? Tanto que tem aquele caso clássico, né? A água entra em ebulição, a pressão atmosférica de 100 é nível do mar, ó, nível do mar. Se eu for lá para o pico do Everest, a pressão atmosférica diminui e a água começa a ferver a 70 graus. A água ferve a 70 lá. Isso quer dizer, esse valor mudou. Esse valor mudou. Então, esse valor também tem uma dependência da pressão. Tranquilo? Então, olha as características da água de novo. Ó. Gelo derrete a 0 e ebule a 100 para pressão de 1 atm. Na mudança de estado, a temperatura permanece constante. Mexeu na pressão, aqueles valores mudam. Tranquilo? Agora, pessoal, como é que eu faço para calcular a quantidade de calor que eu tenho que dar para o gelo, ou para o gelo derreter ou para a água ebulir? Tem uma equaçãozinha, que é a chamada Kmol. Tá? Essa vocês não viram comigo em aula ainda. Tranquilo? Mas olha só, ela é muito parecida com o Kimacete. Ok? Olhem com essa equação aqui, ó.
Parei. Olha essa aqui, ó. Estão vendo essa aqui, ó? Q igual a C delta T. Q igual a C delta T. Esse calor gera aquecimento. Ele é sensível. Agora, quando tu quiser calcular o calor que muda de estado, Q igual a ml. Ok? Primeiro, esse M é a massa que está mudando de estado. Tranquilo? Quando tu vai dar calor para um corpo, eu tenho uma determinada massa mudando de estado. Essa é a massa que vai mudar de estado. Esse calor gera massa mudando de estado. Por isso que ali aparece M. Esse calor gera aquecimento. Por isso aqui aparece delta T. Todo mundo entendeu a relação que eu estou fazendo? Agora, olha só. E esse L, pessoal? Então, vamos supor o seguinte, ó. Eu quero mudar uma massa M de estado. Para mudar essa massa M de estado, eu tenho que dar calor para ela. Mas o quanto eu tenho que dar calor para ela? Vai depender da substância. Fátima, para. Pessoal, vai depender da substância. Querem ver como é que é para a água mudar de estado? Está aí o gráfico. O calor latente de fusão da água, 80. 80 calorias por grama. Isso quer dizer, se eu tiver 1 grama de água, 1 grama de água de gelo, e eu quero transformar esse 1 grama de gelo em água, eu tenho que dar 80 calorias. Tranquilo? Isso é o calor latente de fusão da água. Para cada 1 grama de gelo que eu quiser transformar em água, eu tenho que dar 80 calorias. Tá, mas eu também posso transformar água em vapor. Então tu vem para cá. Calor latente de vaporização da água. Para eu transformar 1 grama de água em 1 grama de vapor, eu tenho que dar 540 calorias. Isso quer dizer o quê, pessoal? Outra propriedade da água. Se para eu transformar 1 grama de gelo em água, eu tenho que dar 80. Para transformar 1 grama de água em vapor, eu tenho que dar 540? O que é mais fácil? Derreter gelo ou ebulir água? Derreter gelo. Eu gerar o derretimento do gelo é muito mais fácil do que eu gerar a ebulição da água. O processo de derretimento do gelo é um processo bem menos energético do que o processo de ebulição da água. Tranquilo? É uma outra característica da água. Tá? Então, olha só, pessoal. Ah, e outra coisa, tá? Vocês vão ver que a água também é difícil de vaporizar em relação aos outros elementos, né? A água é difícil de mudar de estado em relação aos outros elementos, vocês concordam? Ela não é um dos mais barbadas de mudar de estado. Compara a água com álcool, água com mercúrio, água com chumbo. Compara a água com mercúrio, água com álcool, água com estanho. O processo de mudança de estado da água não é um processo tão simples assim. Ele é um processo que requer bastante energia. Isso por causa do quê? Dos tipos de ligação. Tranquilo? Eu vou passar para a Vera. Vera, tá acordada? Tá acordada, Vera? Sabe como é que é, né? Depois de uma certa idade, as pessoas começam a dormir em qualquer momento. Ai, brincadeira, Vera, eu te amo. Muito engraçadinho, Zé Antônio. Até parece ter novinho, né, o bobado. Sim, né? Isso aí, Eduardo. Tô na ferida, palhaço. Vamos lá. Gente, foi o Eduardo que perguntou antes ali do... Não, foi o Vinícius. Olha só, Vinícius. Nós temos... A água é uma substância covalente, porque ela é formada pelo ametal hidrogênio e o ametal oxigênio, né? Ligações covalentes que os ametais fazem. Metais sempre fazem ligações iônicas, né? Então, o que ocorre aqui, gente? Nós temos
ligações entre ametais, formando moléculas polares e apolares. A gente precisa ver geometria molecular para entender isso. Por quê? Porque nem toda substância covalente vai ser polar. Tudo vai depender do tipo de ligação que aconteceu entre os elementos. Então, assim, ó, se eu tiver gases, né? Por exemplo, O2, H2, todo mundo sabe que é o que é. Eles são apolares, são gasosos, mas por quê, gente? Claro, se eu ligar um O ao outro O, eu estou ligando elementos que têm a mesma eletronegatividade, portanto, não vai haver uma diferença entre eles. Essa molécula é não polar. Não existe uma parte positiva nem uma negativa ali. Então, o que ocorre? Se eu tenho um recipiente cheio de O2, eles são todos iguais, todos apolares. Eles não têm nenhuma vontade de se aproximar um dos outros. Então, entre as moléculas, a força que há intermolecular entre essas moléculas de O2 que estão dentro desse copo, desse sistema, elas vão se aproximar. Então, é por isso que elas ficam no estado físico gasoso, porque elas são apolares. Por isso que os gases, né, são o quê? Moléculas apolares, CO2, O2, H2, a gente tem exceção do ozônio, depois a gente fala sobre isso. Mas vamos pensar nas forças intermoleculares, porque a ligação de hidrogênio é a mais foda. Então, se eu tenho moléculas apolares, a força que há entre elas é chamada de dipolo instantâneo ou induzido. O que significa isso? Dipolo, dois polos num instante, porque os elétrons eles estão em constante movimentação. Então vai ter um momento em que esse par eletrônico formado entre, por exemplo, vamos pegar o H2, que é uma ligação simples, tá? Pegar o hidrogênio H, um dos H, faz um par de ligação com o outro H, esses elétrons se movimentam, às vezes está deslocada a nuvem um pouquinho para o lado do outro hidrogênio, mas isso é num instante, já volta a ficar polar de novo, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então é uma força intermolecular em moléculas apolares, o dipolo instantâneo, ela é de baixíssima coesão, ela é fraca. Por isso que eu tenho aqui uma molécula de H2 e lá adiante outra, por isso que ela está no estado gasoso. Aí se eu pegar, por exemplo, uma molécula do H2S, que é bem parecido com o H2O, né? Já que tem um hidrogênio ligado a um elemento do grupo 16, a um outro calcogênio. Sim, Eduardo, tá ligado. Por quê? Porque quando eu estou aquecendo, eu estou mudando o estado físico, de repente, o Zé botou ali os calores, eu vou mudar o calor de fusão, o calor de ebulição, então eu vou mudar o estado físico porque eu estou aquecendo. Se eu estou aquecendo, o que eu estou aumentando? A energia cinética molecular. Por consequência, as moléculas estão colidindo mais, estão se afastando e estão passando, sólido para líquido, líquido para gasoso, sólido para líquido, calor de fusão, do líquido para gasoso de ebulição. Então, depende sim das forças intermoleculares. Nós estamos falando de compostos covalentes. Aqui a gente tem ligações metálicas, no exemplo que o Zé deu, que é a tabela que continua no vídeo. Alumínio, uma ligação metálica, ferro, uma ligação metálica. Agora, aqui no momento que nós estamos falando da água, porque que ela tem esse calor tão foda, em função às outras covalentes, eu tenho que pensar em ligações intermoleculares, sim. Então, nas moléculas apolares, a força intermolecular é muito baixa a coesão, eu vou ter uma força entre elas fraca, eu vou conseguir afastar na boa essas moléculas. Aí se eu pegar o que eu estava falando do H2S, do ácido sulfídrico, H2S é praticamente a mesma coisa que H2O. Eu mudei um calcogênio do segundo período, muito negativo, que é o oxigênio, pelo enxofre que está embaixo dele, está no terceiro período da tabela. Só essa mudança já dá uma diferença na ligação, porque eu não vou ter o hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos da tabela, que é o oxigênio. Por que a gente sempre fala que a ligação de hidrogênio é entre o hidrogênio e o FON? O que significa a sigla FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Os três elementos mais eletronegativos da classificação periódica estão no segundo período e bem à direita. Se eu pegar um enxofre que não está no segundo período, não vai ter ligação de hidrogênio. Continua sendo
partícula angular, que nem a água, H2S fica igual. O enxofre vai ter sobra de 4 elétrons livres, que nem o oxigênio, porém não é mais ligação de hidrogênio. H2S é um dipolo permanente. Eu sempre vou ter polo, porque o enxofre... Isso aí, só é ponte de hidrogênio se o hidrogênio estiver ligado ao FON, aos 3 elementos mais eletronegativos da classificação. Então, se eu tenho H2S, eu tenho uma coisa muito parecida com H2O, porém, não vai ter ponte, vai ser um dipolo permanente. É uma força de coesão maior que o dipolo instantâneo, porém menor que a ponte de hidrogênio. Então, a coesão média. Eu já tenho mais dificuldade de trocar de estado físico que eu tinha, por exemplo, lá no O2. Mas não tenho tanta quanto na água, porque não é a ligação de hidrogênio. Então, toda vez que a gente analisar substâncias que se formaram por ligações covalentes, as 3 forças intermoleculares entre as moléculas são importantes nessa mudança de estado físico. O que é mudar de estado físico? Ou afastar a molécula ou aproximar. Né? E entre as moléculas existem as forças. Então, se eu tenho moléculas de força de coesão fracas, como o dipolo instantâneo, é barbado para eu fazer a mudança de estado físico. Se eu tenho média, já tenho uma dificuldade um pouco maior. Agora, se eu tenho uma ligação de hidrogênio, a dificuldade é bem maior. Tranquilo? Consegui explicar aí, o Vinícius tinha perguntado, galera, alguém ficou com dúvida? Então, olha só, gente. De nada, vão perguntando aí, tá? Que aí a gente vai passando o microfone para um para outro. Beleza? Tá, Maria Eduarda, dúvida somente a pressão. Olha só, eu vou te falar assim rapidamente sobre uma questão que caiu na FUVEST há um tempo atrás, exemplificar para ti e depois a pressão aqui e o Zé vai completar. Olha só. FUVEST, claro, né? Um vestibular de São Paulo, o exemplo deles era a cidade de Santos. Então, eles começaram a questão, né, dizendo que um boliviano veio morar no Brasil, em Santos. O que é Santos? Uma cidade paulista litorânea, ou seja, nível do mar. Pressão atmosfera 1 atm, atmosférica de 1 atm. No nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Esse boliviano fazia um digestivo, né? Todo dia depois do almoço, ele fazia o mesmo ritual. Colocava uma quantidade X lá de erva na xícara, água fervendo, e depois bebia o chá. O cara voltou para o país de origem, Bolívia, e continuou o mesmo hábito. Depois do almoço, fazer o mesmo chá. Só que ele percebeu que lá não tinha o mesmo sabor que ele tinha no nível do mar. Aí, por quê? Aí a pergunta era por que lá era um sabor mais suave, mais fraco do que ele tinha no nível do mar. Então, olha só, gente. Na Bolívia, é um país alto, né? Ou seja, ele está bem acima do nível do mar. Lá, a água não entra em ebulição a 100 graus. Ela entra aproximadamente 93 graus Celsius, por aí. O que acontecia? Quando ele largava a água fervendo na erva para fazer extração, né? Para poder tomar o chá, do lado, acho que nós chegamos nessa parte ainda, né? Da separação de misturas na extração. Mas enfim, ele vai botar água fervendo para extrair o sabor, né? O aroma do chá. Só que ele está usando uma água numa temperatura menor do que ele usava em Santos, porque em Santos ele estava no nível do mar, a pressão atmosférica 1, a água ferve a 100. Então ele está com uma água fervendo, porém essa água está fervendo a uma temperatura de 7 graus a menos. Então não extrai toda a essência que ele extraía no nível do mar. Então a pressão influencia sempre nas temperaturas, nós estamos falando em ebulição, movimentação molecular. Tá? Eu vou continuar aqui, quem perguntou, a Maria Eduarda, o Zé vai terminar aqui a explicação da pressão. Contigo aí, Fonseca. Ueba. Bom, é que tu para pensar o seguinte, ó. Tu
pensar por que a pressão ela modifica isso aí, ó. Vamos voltar ao slide aqui, espera, deixa eu passar o mouse para a tela. Olha aqui, ó. Quando eu saio desse estado aqui, ó, para esse aqui, tu concorda que as tuas moléculas elas estão se afastando, né? Elas estão... Só que daí tu para pensar que se tu tem uma pressão externa maior, para essas duas moléculas se afastarem vai ser mais difícil. Então, olha só. As duas moléculas estão aqui. Eu vou mudar de estado. Uou, mudei de estado. Se eu tiver o meio me apertando, vai ser mais difícil dela fazer isso aqui, ó. Uou. O que tu vai ter que fazer? Aumentar mais a temperatura. Ela vai precisar ter uma temperatura maior para afastar, já que o meio externo está comprimindo ela. Não sei se deu para ajudar mais ou menos a raciocinar de maneira mecânica. Porque tu tem a atmosfera apertando a tua água, né? E eu sair daqui para cá, eu preciso me afastar. Se a atmosfera está apertando mais, esse passo vai ser mais difícil. Claro, panela, panela de pressão. Tá? A panela de pressão, tu tem que colocar uma temperatura bem maior para ela mudar de estado, tá? Mas vamos voltar lá, então. Olha só. Daí, pessoal, então, o que vocês estão percebendo? Vocês estão vendo que a água, para esquentar, tem que ganhar energia, e para mudar de estado, tem que ganhar energia. Para esquentar, o gráfico fica inclinado. Para mudar de estado, o gráfico fica horizontal. E daí, pessoal, a gente tem a curva de aquecimento da água. Tá aí, ó, é uma coisa assim, ó. Então vamos supor lá, ó, eu tenho água sólida, eu vou começar a esquentar o gelo. Conforme o gelo chega na temperatura de fusão ou solidificação, eu tenho que dar calor para ela mudar de estado, só que daí a tua temperatura não muda. Daí agora eu vou transformar esse gelo em água, vou esquentar a água vai chegar na temperatura de mudança de estado, vou mudar a água de estado, transformando a água em vapor, e por último agora eu esquento o vapor. Então aqui, pessoal, a gente tem a curva de aquecimento da água, e vocês vão ter esses estágios: sólido, sólido para líquido, líquido, líquido para vapor e vapor. Vocês estão tendo as alternâncias dos gráficos. Quais gráficos? Vou voltar, ó. Esse gráfico aqui, para calor latente da água, e esse gráfico aqui, para calor sensível da água. Tranquilo? Então voltamos lá. Estávamos aqui. Agora, pessoal, os corpos, além de esquentarem, além de terem densidade, além de mudarem de estado, no processo de aquecimento, os corpos tendem a dilatar. Tá? O que é dilatar? Quando tu pega um corpo e esquenta ele, a tendência dos corpos é aumentar de volume no momento em que tu esquenta eles. Ok? Só que para a água, pessoal, um pequeno intervalo de temperatura, a água tem um processo chamado de dilatação anômala. O que seria dilatação anômala? O contrário do que eu falei para vocês. Então, a dilatação normal, o que é? Tu pega um corpo, esquenta e ele aumenta de volume. Ok? Isso dá um gráfico que é mais ou menos isso aqui, ó. Olha esse pedaço do gráfico aqui, ó. Eu estou aumentando a temperatura e eu vejo que o volume aumenta. Um gráfico de dilatação normal seria alguma coisa desse tipo assim. Só que quando tu vai analisar o gráfico de dilatação para água, tu tem esse gráfico. E o que tu percebe? Que para a temperatura de 0 a 4 graus, de 0 a 4, então tu tá com água líquida, pode ter um pouco de água sólida também aqui, ó, a 0, né? Mas de 0 para 4, eu não estou esquentando, eu estou esquentando. E o teu volume diminui. Eu estou esquentando e o volume está
diminuindo. Isso quer dizer, de 0 a 4 graus, eu tenho a dilatação anômala da água. De 0 a 4. De 4 graus em diante, rapaziada, a água já tem um comportamento normal. Tu aumenta a temperatura e o volume dela tende a aumentar. Tranquilo? Daí, se vocês forem analisar o gráfico de densidade, lembra a densidade? Acabamos de relacionar a densidade, né? Densidade, né? Tu vê que a densidade vai estar associada à tua temperatura. A densidade da água, aquele 1 grama por centímetro cúbico que eu falei para vocês, é para uma temperatura exata. Não é para qualquer temperatura. Por isso que eu falei, a densidade depende da temperatura, a densidade depende da pressão. Tranquilo? E tu vê o quê? Que a água vai ter volume mínimo a 4 graus. Se eu tenho volume mínimo, eu vou ter densidade máxima. Tranquilo? E aí que tá, pessoal, 2 fenômenos que estão associados à dilatação anômala da água. Tá aí, ó. Tá? Primeiro, essa questão que a Vera falou para vocês, né? Tá? Quando um lago congela, rapaziada, o fundo nunca congela. Quando um lago congela, o fundo dele nunca congela. Porque a água do fundo vai ficar sempre a 4 graus. Por quê? Água a 4 graus tem a maior densidade. Água a 4 graus tem a maior densidade. Maior densidade, menor volume. Mas o que é mais denso, afunda. Então, o que é mais denso, afunda. E lá no fundo, tu sempre vai ter água a 4 graus. Tranquilo? E a questão da dilatação anômala de quebrar as garrafas, né? Daí é processo de superfusão, tá, pessoal? Mas o processo de superfusão tem a ver com a dilatação anômala da água, tá? Mas daí vai estar associado a um processo de resfriamento bem lento. Essa é uma característica dos processos de superfusão. Ixi, vou passar para a Vera. Vera, último. Vera, tá acordada, Vera? Oi. Gente, o último slide aqui, pegar a utilização, né, dessa água na nossa vida. Como é que é um processo em uma ETA? Gente, vocês sabem, né, vocês já devem ter visto os vídeos, já devem ter feito o Enem. O Enem pede demais água e lixo, né? São questões muito presentes na prova de natureza. Então aqui eu botei um slide aqui de um processo do Maeta. Essa sigla, muita gente, né, não sabe o que significa. Muitos alunos me perguntavam, só um tanto em ETA, o que é ETA? Estação de tratamento de água. Né? A gente tem uma aí bem perto do objetivo, né? Ali bem perto do objetivo, ele não consegue, né? Participação. Tá bom. Ali perto do Hospital Fêmea, a gente vai ter a Maeta, né, do DEMAI. Então, como é que isso acontece? Quais são as substâncias que estão presentes no tratamento da água que chega nas nossas casas aí, a água potável? Então, primeiro, né, vem lá do Guaibão, represa, ali no slide 1. Né, dá para ler, não sei se dá para ler ali, gente, ficou meio apagadinho pela cor, eu acho. Então, a água vai chegar. Primeiro, nós vamos ter uma contenção grande, né, umas grades de contenção para pegar os sólidos grandes que vem para... Já começa a separação dessa mistura, né, que a água vem do Guaíba, uma mistura. Vai separar, sei lá, tem corpos de animais, né, as pessoas largam o sofá, largam um monte de coisa no Guaíba. Esses sólidos grandes já vão ficar retidos nessa grade de contenção na represa. Então, a primeira coisa, chega a água lá, mas ela vai ter sólidos menores. Vai ter alga, vai ter outros sólidos pequenos que passam pelas grades da represa. Então, começa já o tratamento químico, ou seja, vou botar água e vou começar a tratar com substâncias químicas.
Então, uma substância, a gente tem nos exercícios de vocês 3 testes, acho que foi dessa semana aqui, que falavam um atrás do outro, falava sobre o sulfato de alumínio. Por quê? Porque a gente quase todo ano isso na prova do Enem. O Al2 é só 4,3. Qual é a função dessa substância? Floculante. Né? A gente fica escutando, floculante do quê? Gente, eu vou ter esses sólidos menores dispersos aí na água, então eu vou reunir esses sólidos em grandes flocos gelatinosos. Para isso, o que eu vou colocar? Essa substância, sulfato de alumínio, que vai formar um floco, imaginem flocos grandes mesmo. Aí pegam os sólidos, reúnem, principalmente as algas vão estar reunidas aí. A cal, né, cuja fórmula é o quê? CaO, né? Sempre façam uma analogia, né? Cal, na verdade, na química ela é escrito com Ca do cálcio e O do oxigênio, mas na escrita da nossa língua fica com L, mas cal é a substância CaO, né? Que vai começar também a regular o pH da água e o cloro. O que eu vou começar a colocar o cloro? Ele vai oxidar os micro-organismos, né? Ele tem uma ação antibactericida, começa a se colocar o tratamento aí. Então, o que aconteceu? Chegou a água do gaibão lá cheia de sólido, foi retida, passaram sólidos menores, eu começo a tratar essa água. Então, primeiro coloquei sulfato de alumínio ali para formar os flocos. Então, está ali o terceiro processo de floculação, né? Depois da colocação do sulfato de alumínio. Bom, vai haver uma decantação dos sólidos. Oi, deixa eu ver. Isso, Eduardo, parei, eu já passo para o Zé te responder isso aí, tá? Tá com relação, sim, à dilatação anômala e luminosidade. Posso explicar sim, já vou continuar, já vou te explicar. Aqui no processo, tá? À medida que eu vou falando no processo, eu já vou te falando por que algumas vezes ela vem com cheiro e sabor de terra. Então, o cheiro tem muito a ver com as algas. Né? Normalmente, janeiro, fevereiro, a água fica com muito mais algas e a gente sente cheiro e gosto. Né? Porque apesar de todo esse tratamento de água na ETA, muitas vezes algumas coisas se passam pela quantidade muito grande. Né? Sabor de terra também, porque existe terra. Eu não sei, Vinícius, se tu já viste aqueles fugiu a palavra, filtro de barro, tá? Que hoje está até, as pessoas começaram a usar de novo, está bem caro, até uns filtros marrom, né, de barro mesmo, de cerâmica. Dentro dele tem duas partes, né, tem uma embaixo com a torneirinha para tu retirar a água filtrada e a de cima aonde tem um filtro de carvão ativo. E se tu já viste um desses filtros, o que acontece? A água, se coloca a água na parte de cima, ela fica ali e vai sendo filtrada. E o carvão ativado tem a propriedade adstringente de pegar para a sua superfície os sólidos menores. Então, de vez em quando a gente tem que escovar aquele filtro, porque a coloração dele é branca, e ele fica marrom da terra. Porque vem terra, sim, através dos canos, eles vêm. Se tu já viste uma caixa na tua residência ou no prédio que tu mora, sempre tem que se escovar, porque vem junto com o encanamento, mesmo a água sendo tratada, traz junto terra para nossas casas. Né? Então, isso aí a gente não vê. Se tu abrir uma torneira e botar um copo ali e te servir de água direto da torneira, que está vindo direto da caixa d'água de onde tu mora, tu não vai ver, porque eles são muito pequenos, né? Então tu não consegue observá-lo, mas ele vai se depositar no teu carvão de filtro ativado. Muitas vezes tu sente o gosto, mas não observa eles ali, porque eles têm um tamanho muito pequeno, mas eles vão ficar na estrutura do carvão ativado. Então, apesar de toda essa fluxação que é feita na terceira fase do tratamento de água, a gente consegue tirar grande parte dessas algas e de terra, mas mesmo assim vem de encanamento também para a nossa residência, não tem como. E a alga, a quantidade dela aumenta em determinadas épocas do ano, e mesmo assim, então, ela vai também passar, tá?
Então, aqui, nesse processo de floculação, tá, é para a gente ir pegando o que conseguir através do sulfato de alumínio formando flocos, que vão decantar. E ali depois, acho que era Eduardo, né? Vou continuar ali falando o lance da terra, dá uma olhada ali no 5, o processo de filtração, que a gente vai ter esse carvão ativado, que é o mesmo lá no filtro, né? Em tamanho macro, areia e cascalho para reter esses sólidos ali também. Só que são processos que vão tirar o máximo possível, não significa que consiga retirar tudo. Então, depois desse processo de filtração, né, porque na floculação já, né, eu vou conseguir retirar, nós vamos ter um processo de flotação que eu vou explicar na aula da semana que vem para vocês, que eu botei, fiz slides já para a gente observar a imagem, né? A floculação tem duas que se faz, uma no tratamento de água e outra na mineração, por ar disperso e ar dissolvido. O que se faz aqui? Se coloca ar dentro desses tanques para que esses flocos diminui a tensão superficial, esses flocos acabam ficando uma densidade menor e subindo e facilitando a retirada deles. Tá? Então é tudo nesses três aqui: floculação, decantação, né, para que sólidos se depositem no fundo, e depois pegar essa água e mandar direto para esse filtro feito de carvão, areia e cascalho. Então, no momento que a gente conseguiu retirar a grande maioria desses sólidos, a gente passa para o 6º processo de tratamento de água. De novo, a gente vai colocar a cal, que é um óxido básico, né, aumentar um pouco o pH, o cloro, bactericida, cuidado, flúor. Não é toda a cidade que faz flúor, que coloca flúor na água. Você sabe que o flúor, ele tem uma ação anticáries, né? Mas não é em toda a cidade. No Brasil, principalmente as capitais e as cidades maiores. No interior é muito difícil ter o sistema de flúor. O Enem já perguntou mais de uma vez sobre isso, porque o flúor a gente tem que ter muito cuidado na colocação, no tratamento de água. Porque se a gente escova dente com creme dental que tem flúor, né? A gente já tem uma quantidade de flúor no dia a dia. Se eu botar muito flúor na água, eu vou acabar fazendo o quê? Tendo uma fluorese, uma doença que, ao invés de prevenir a formação de cárie, ele vai gerar cárie. Então, não é toda a ETA que usa o flúor no tratamento de água. Normalmente no Brasil, capitais e grandes cidades. Tá? Depois disso, a água vai para o reservatório final da ETA para ser distribuído para os bairros. E aí, gente, que vai chegar essa água na nossa casa. Agora vocês vejam todo o processo aí, toda a água tratada, e a gente acaba usando essa água tratada, por exemplo, no banheiro. A água, quando a gente usa a descarga, é uma água potável para limpar uma sujeira. Não poderia ser, né? Então, tem algumas coisas para a gente pensar sobre o uso de água. Deixa eu ver aqui o que o Vinícius está perguntando, né? Notei que também aqui no Rio Grande do Sul tem diferença da água do DEMAI para a água da Corsã. Parece que a Corsã é mais grossa. Olha, isso aí depende do tratamento que está dando, né? Eu não sei te dizer dessa diferença, é que eles têm tratamentos em ETAs diferentes, né? Eu não sei te dizer por que a da Corsã é mais grossa, porque o tratamento da ETA, ela segue todo esse caminho que eu fiz aí na lâmina. Eu não sabia dessa diferença, eu não tinha nunca observado. Eu vou procurar saber para ti, Vinícius, ver se há alguma diferença. O processo da separação é no 6º. Não, no 6º ela já está pronta para ser higienizada, né? Colocar o cloro, o flúor e regular o pH. O processo de separação começa no 3, aliás, começa no 2 na real, quando a gente coloca, né, o sulfato de alumínio para flocular, para reunir essas algas, esses sólidos menores que tem ali, em grandes flocos e facilitar a retirada de dentro da água, né? O processo de separação, aliás, vai começar mesmo lá no 1, né? Onde os sólidos grandes são retidos nas grandes grades, depois a gente vai colocando o sulfato de alumínio para flocular. Separação vai indo até o 5.
No 6 já não há mais separação. Agora no 6 eu vou tratar para que essa água fique, né, potável, para que eu consiga consumi-la. E aquilo que eu estava falando de problema ambiental, que no outro momento eu vou falar com vocês sobre isso, que é até um foco bem importante do Enem, é essa coisa da água potável, né, gente, que nós usamos de uma forma muito errada. É aquilo que eu falei há pouco da descarga. Por que, que a água da descarga, né, tem que ser potável para limpar uma sujeira, né? Por que, que a gente não utiliza outro tipo de água, né? Por que, que quando eu lavo a minha máquina, minha roupa na máquina de lavar, essa água que está saindo, um sabão ali, né, nos enxágues, eu posso usar essa água para lavar a calçada da minha casa, né? Então, o aproveitamento dessa água que a gente, na verdade, usa potável para limpeza, né? O que não deveria ser. Mas a gente vai falar em outro momento sobre isso. Não sei se aqui te responde tudo. É. É isso aí, né? A gente o Zé definiu bem, a gente caga e mija na própria água e bebe, né? É um espetáculo. Beleza. Vou passar para ti aí, Zé. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Ali teve a pergunta ali do Eduardo, tá? Sim, tá certo, tá? Tu vai ver que a água do fundo ela sempre vai ser mais gelada por esses dois motivos, né? Primeiro que a luz do sol, se eu não me engano, cara, que depende da transparência muito da água. Mas para água transparente, se eu não me engano, cara, depois que tu passa de 10 metros de profundidade, quase não chega nada de luz. As primeiras camadas absorvem. E depois a outra ali é a diferença de densidade. Tá? Exatamente causado pela dilatação anômala. Tranquilo? Acho que foi isso de pergunta que fizeram, né? Foi isso, tudo está explicado então. Bom, rapaziada, então é o seguinte, vocês viram várias propriedades da água, vocês viram sobre densidade, viram que a densidade da água muda de acordo com a temperatura, viram que a água tem uma coisa chamada de dilatação anômala, né? Tu não vai esquentando a água durante todo o tempo, ela vai aumentando de volume, tem uma faixa de temperatura que a água tem um comportamento trocado. Vocês viram que a água é uma substância foda de esquentar. Vocês viram como é que é a curva de aquecimento da água. Vocês viram que para a água mudar de estado, ela tem que absorver calor e que graças às pontes de hidrogênio não é tão barbada tu mudar de estado a água, né? E agora vocês viram aí como é que a gente faz para filtrar a água, tá? Eu me lembro que uma vez eu e a Vera demos uma aula ali no... Eita porra! Né, ali perto da 24, ali do Moinhos de Vento. E daí as gurias que estavam dando uma palestra ali para nós, falando as coisas engraçadas que elas encontram na água, né? Mas, pessoal, se vocês ficarem sabendo o que elas já encontraram ali, lembra disso, né, Vera? Já encontraram um corpo de gente, já encontraram um sofá, já encontraram vestido de noiva, já encontraram criança abortada, já encontraram tudo o que vocês podem imaginar. Tá? Não. Meu Deus, e a gente tomando saco. Tipo assim, e aí que tá, pessoal, eu vou dizer para vocês, né? Por mais que seja por maior que seja o número de filtros que tu tem ali, o teu filtro ele sempre vai conseguir filtrar um determinado tamanho de molécula, né? Tu tem moléculas muito pequenas que eu acredito que, tipo, passa, nem no processo de flotação, nem tudo, elas vão acabar passando. Se vocês sentem o gosto da água, né? Imagina se não vai ter moléculas e átomos que passaram por essas outras coisas ali e acabaram parando dentro de nós. Mas, tipo, vamos parar por aqui, pessoal, que o negócio está começando a ficar nojento, tá? Espera aí. Ah, sim, é muito a fuder. É muito a fuder. Concordo com o Vinícius. É gosto de cadáver, gente. Não, vocês têm. Dependendo até, a gente pode bolar em algum momento, eu e a Vera levar vocês ali, porque é muito legal o sistema todo. É muito legal o sistema todo. Tá? Mas, rapaziada, então é o seguinte, pessoal. Toda essa parte que eu não dei ainda para vocês, eu vou mudar de câmera, até vou trazer a câmera para mim. Rapaziada, toda essa parte que a gente não viu ainda, tá? Cara, pois é. É que eu acho que tem toda uma evolução histórica
uma evolução de engenharia, uma evolução de ganho de conhecimento, que em algum momento isso vai... Tipo, se tu for parar para pensar as represas lá, sei lá, dos romanos, que os caras conseguiam fazer tubulações, eles não tinham conhecimento de bactérias e coisas do gênero, né? Não sei, cara, mas com raciocínio e conhecimento o ser humano vai conseguir melhorar isso, eu acho, né? Tá? Mas é um processo complicado, tá? Mas, rapaziada, assim, ó, as equações que a gente viu aí e a gente não comentou, ainda não viu, a gente vai ver tudo em aula, pessoal. Vocês vão ver todo o conteúdo depois em aula normal, tá? Eu vou, todo o equacionamento, aqueles gráficos, depois eu vou mostrar em aula de novo para vocês, tá? Então, se passou meio que voando aqui, não se preocupe que depois a gente vai ver em aula. Os slides, deixa eu ver. Pois é. Ia ter que ser um... Ou criar um sistema, não sei, cara. É o desenvolvimento da tecnologia que vai melhorar isso, eu acho, né? Tá? Mas, rapaziada, a gente deixa os slides, vamos largar na mão da Tiane, e eu acho que a Tiane depois larga lá no grupo de vocês. Pode ser? Mais alguma pergunta aí, rapaziada? Tranquilovski? Vamos ver se a gente não bola mais algumas aulas interdisciplinares por aqui. Não sei o que vocês acharam da dinâmica. Boa? Acharam muita mão? Complicado acompanhar? Muita matéria? Tá. Então tá, rapaziada. Bom final de feriado para vocês. Tá? Beijo no coração, estudem bastante, fiquem em casa. Tá? Beijão, beijão, beijão.